Bom dia, meus amigos, bom dia a todos, Hare Krishna. Estamos aqui novamente no canal do Facebook da ISKCON Recife, transmitindo o bom dia. Bom dia para que esse dia faça sol, faça chuva, seja um dia de iluminação. Aqui em Recife está fazendo chuva, né? Porém, em outras partes do país pode estar fazendo sol, frio, calor. Aprendemos no Bhagavad Gita que todas essas manifestações da natureza material, elas vão e vêm, né? E a gente precisa aprender a tolerá-las sem se perturbar. Para isso, a gente adquire conhecimento espiritual para se tornar um Dhira imperturbável, né? Determinado no nosso caminho de voltar ao lar, de voltar ao Supremo. Esse conhecimento vem das palavras de Krishna. E nós temos a misericórdia de ter essas palavras com os significados de Srila Prabhupada, que mostra a verdadeira intenção de Krishna, a verdadeira intenção que Krishna tinha com suas palavras, porque esse é um significado que é muito confidencial, né? Só quem está na linha de sucessão discipular é que pode obter essa informação tão preciosa, o verdadeiro significado das palavras de Krishna. Então, e a gente está lendo aí o capítulo 16, as naturezas divinas e demoníacas. Então, existem no mundo dois tipos de seres, aqueles que são divinos e aqueles que são demoníacos. As pessoas divinas, elas estão no modo da bondade, e as pessoas demoníacas estão no modo da ignorância. De um modo geral, a maioria das pessoas está no modo da ignorância. Então, esse mundo é o mundo dos demônios, né? Porque a maioria está no modo da ignorância, né? Agora, o demônio não é aquela pessoa que está querendo fazer o mal para a gente, fazendo coisas assim atrozes, né? Esdrúxulas, místicas, né? Não. O demônio é aquela pessoa que está influenciada pela ignorância e a sua mentalidade é materialista, né? Então, é uma pessoa que não se preocupa com as atividades de adoração ao Deus Supremo. Ele acha que ele é o próprio Deus e que ele tem que ser adorado, né, por todos e principalmente por ele mesmo, né? Ele, pelo menos ele, é um forte candidato a se adorar, né? Ele se adorar a si mesmo. Então, essas pessoas, elas têm a propensão, né, a certas qualidades, né? Ou seja, eles se alimentam de certas qualidades, enquanto que outros se alimentam de outras qualidades, né? E esses dois tipos de alimentos, né, que está disponível aí na natureza, Krishna está descrevendo como as qualidades divinas e demoníacas. Bem, gente, vamos ler o verso em sânscrito, a tradução, a tradução e depois o significado de Srila Prabhupada. Ok? Então vamos cantar Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo o sânscrito, Shri Bhagavan Vacha Abhayam Sattva Sanshudi Jnana Yoga Vyavastiti Danam Danascha Jagyacha Swadhyayas Tapajavam Ahimsa Satyam Akrodas Tyagashanti Apashunam Daya Bhuteshu Aloluptvam Mardavam Ri Achapalam Teja Kshama Driti Shoucham Adroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata. Então,
Continuando o significado de Srila Prabhupada, vamos ler a tradução primeiro. Aqui. A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo do conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifício, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais ao filho de Bharata existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Então, continuando o significado de Prabhupada, o item seguinte é caridade. A caridade é própria dos chefes de família. Eles devem subsistir por meio de métodos honestos e aplicar 50% de sua renda em propagar a consciência de Krishna por todo o mundo. Assim, o chefe de família deve fazer caridade à sociedade institucionais que desenvolvem este tipo de atividade. A caridade deve ser dada à pessoa certa. Há diferentes espécies de caridade, como se explicará oportunamente. Caridade nos modos da paixão, da bondade e da ignorância. A caridade no modo da bondade é recomendada pelas Escrituras, mas não se recomenda a caridade nos modos qualitativos da paixão e da ignorância, que é um simples desperdício de dinheiro. Deve-se fazer caridade apenas para propagar a consciência de Krishna em todo o mundo. Esta caridade está no modo da bondade. Então, o Prabhupada aqui está claramente explicando como se deve fazer caridade, né? Ele diz que a caridade ela é principalmente para os chefes de família, né? Então, os brahmacharis e sannyasis, eles não, as práticas deles não é basicamente a caridade, né? As práticas deles são mais estudo dos Vedas, pregação da literatura védica e austeridade, né? Austeridade, penitência, né? Renúncia. Isso são práticas daqueles que estão na ordem de brahmacharya ou de sannyasa. Agora, o chefe de família, ele tem que ter uma vida simples, mas ele não precisa fazer austeridade, penitência. Não é característica dele, mas é característica do chefe de família trabalhar. Trabalhar e oferecer os frutos de seus rendimentos para propagar a consciência de Cristo. E hoje é Ekadas, né? Sempre é um dia auspicioso para você tirar algum fruto do seu rendimento e oferecer para a consciência de Cristo, né? Então, essa aqui é a definição de Prabhupada de caridade. Em relação a autocontrole, ou Dhamma, ele é válido não apenas para as 4 ordens da sociedade religiosa, mas se destina especialmente ao chefe de família. Embora seja casado, o chefe de família não deve desnecessariamente empregar seus sentidos na vida sexual. Existem restrições para os chefes de famílias, até mesmo na vida sexual, que só deve ser praticada para a propagação de filhos. Se não quer ter filhos, não deve desfrutar de vida sexual. Para evitar a responsabilidade de criar filhos, a sociedade moderna utiliza métodos anticoncepcionais ou métodos mais abomináveis. Desfruta a vida sexual.
utiliza métodos anticoncepcionais ou métodos mais abomináveis. Desfruta a vida sexual. Esta qualidade não é transcendental, mas demoníaca. Se alguém, mesmo dentro, sendo chefe de família, quer progredir na vida espiritual, deve controlar sua vida sexual e não deve ter filhos, exceto com o propósito de servir a Krishna. Esse é capaz de gerar filhos que estarão na consciência de Krishna. Ele pode produzir centenas de filhos, mas não tendo este dom, ele não deve se entregar à vida sexual só para obter prazer dos sentidos. Então, aqui Prabhupada está muito claro explicando sobre controle. Prabhupada fala que controle é geral, né? Você não deve comer muito, não deve dormir muito, deve controlar a sua vida, né? Para que você tenha uma vida equilibrada. Mas especificamente Prabhupada está falando aqui sobre o controle do chefe de família. Então, embora sirva para todas as ordens da vida, o controle, o chefe de família, como está em contato com os objetos dos sentidos constantemente, ele deve se poupar de se poupar de desvios da consciência de Krishna, né? Desvios de conduta para a consciência de Krishna. Então, especificamente, o chefe de família tem a propensão a ter vida sexual. Então, essa vida sexual empregada para a consciência de Krishna é lícita. Mas a vida sexual que é feita apenas para gratificar os sentidos, para ter gozo dos sentidos, essa vida, ela prende a pessoa ao mundo material, prende a pessoa ao corpo material, e ela não é recomendada. Mesmo um chefe de família, ele não deve ter a prática de fazer sexo usando anticoncepcionais, sexo que não é para gerar filhos, usando sexo apenas como uma ferramenta de diversão, uma brincadeira. Não, sexo não é brincadeira. Sexo é uma coisa muito séria e ele gera fortes apegos, né? E se você se descontrola e pratica sexo assim, como uma brincadeira, que nem os animais fazem isso, né? Então você vai destruir sua vida familiar, porque vai criar um clima de desrespeito, um clima de falta de consciência de Deus, um clima voltado para o desfrute material, né? Então esse sexo ele é condenado, né? E ele, Prabhupada diz que é demoníaco, né? Então podemos concluir aqui, por esse significado de Prabhupada, que o sexo não deve ser feito para gozo dos sentidos e só para gerar filhos. O sacrifício é outro item que deve ser executado pelos chefes de famílias, porque os sacrifícios exigem grande quantidade de dinheiro. Aqueles que estão nas ordens de vida, a saber, Brahmachari, Vanaprastha e Sannyasa, não têm dinheiro. Eles vivem de esmolas. Logo, a execução das diferentes espécies de sacrifício destina-se aos pais de família. Eles devem fazer sacrifícios Agnihotra, como se prescreve na literatura védica. Porém, no momento presente, esses sacrifícios são muito dispendiosos e estão fora de possibilidade dos chefes de família. O melhor sacrifício recomendado nesta era chama-se Sankirtana Jagya. Esse Sankirtana Jagya, ou cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é o melhor e mais dispendioso, é o melhor e menos dispendioso sacrifício. Todos podem adotá-lo e beneficiar-se. Portanto, esses 3 itens, ou seja, caridade, controle dos sentidos e execução de sacrifício, destinam-se
aos chefes de família. Então aqui, Prabhupada designa 3 deveres para os chefes de família, né? Caridade, né? Sacrifício, né? E, vamos lá, e controle dos sentidos, né? Então, os outros que Prabhupada estava se referindo antes, se referia especificamente aos sannyasi. Prabhupada falava muito do sannyasi, que o sannyasi não pode nem sequer pensar em desejo sexual. Agora, nesse item agora, nesses 3 itens, Prabhupada está falando sobre a vida de Grihasta, né? Então, na vida de Grihasta, 3 práticas: caridade, sacrifício e controle dos sentidos, né? Então, o Grihasta tem que focar nesse sacrifício aí, o chefe de família, né? E isso é muito importante para o bom desenvolvimento tanto da sua família, quanto da sociedade, quanto também do seu progresso individual e espiritual, né? Se a gente cai no descontrole, então nós vamos perder tudo, tanto material quanto espiritual. Ok? Muito obrigado a todos. Hare Krishna. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos ver aqui o que nós temos, os comentários. Hare Krishna, bom dia. O mundo material é completamente instável. Exatamente. E devido a essa instabilidade, a gente tem que sempre se manter imperturbável, né? Procurar se manter imperturbável, porque senão a gente vai ficar nas ondas do mundo material, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então a gente tem que não se ligar nas ondas do mundo material e fixar a mente nas práticas para o Grihasta, por exemplo, as práticas de controle de sentidos, as práticas de penitência, as práticas de caridade. Então fixar-se nessas práticas, né, para que a prática de sacrifício cantar Hare Krishna, né, para que a gente possa transcender essas instabilidades, essas ondas para cima e para baixo do mundo material. Jai Hare Krishna, bom dia para todos, com muita felicidade, com muita iluminação, e aqueles que estão assistindo aí pelo YouTube, não que estão assistindo, que vão assistir pelo YouTube, não se esqueça de dar o seu like, fazer sua inscrição, né? Porque nós já estamos em 217 e queremos chegar em 1000. Sua inscrição é muito importante para nós. Jai, Hare Krishna. Vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Daqui a pouco está começando a aula do Mayapur TV. Hare Krishna.